Carlos chegou em casa quando a noite já tinha tomado conta do bairro. Era uma rua tranquila da zona oeste de São Paulo, daquelas em que os vizinhos ainda se conhecem pelo nome e observam tudo por trás das grades. Ele vinha cansado do trabalho, com a mente cheia, mas acreditando que, ao abrir o portão, encontraria ao menos silêncio e descanso. Antes mesmo de tocar na chave, algo chamou sua atenção. Uma mala encostada na parede. Depois, um saco preto de lixo amarrado às pressas. Por fim, seus próprios sapatos alinhados no chão da varanda, como se não pertencessem mais àquela casa. Carlos parou. Sentiu o peito apertar, mas ainda tentou encontrar uma explicação razoável. Talvez uma arrumação, talvez algum mal-entendido. Foi quando a porta se abriu antes mesmo que ele batesse. Marina apareceu com uma taça de vinho na mão. O sorriso era largo, confiante, diferente de tudo que ele tinha visto nos últimos anos. Os olhos brilhavam como se algo grandioso tivesse acabado de acontecer. E tinha mesmo. Ela falou sem baixar a voz, sabendo que todos ao redor ouviriam. Disse que o contrato tinha sido assinado, um acordo milionário, o maior da vida dela. A voz ecoou pela calçada, misturada a uma risada masculina que vinha de dentro da sala. Carlos tentou entender. Olhou para as malas, depois para ela, perguntou o que significava aquilo. Marina respirou fundo e respondeu com uma calma que cortava mais que grito. Disse que tinha tomado uma decisão. Falou como quem aprova uma conta ou encerra uma reunião. Explicou que o casamento já não combinava mais com a nova fase da vida dela, que ele era acomodado, que pensava pequeno, que tinha se tornado um peso. Carlos tentou falar, mas Marina continuou. Disse que o contrato provava que ela nunca precisou dele, que tudo o que conquistou foi por mérito próprio, que tinha crescido além daquele homem que chegava em casa cansado e orgulhoso de pequenas vitórias. Ela pediu que ele pegasse suas coisas e fosse embora naquela mesma noite, sem escândalo, sem conversa, sem drama. Uma cortina se mexeu na casa ao lado, alguém cochichou o nome dele errado. Um carro passou devagar demais. Carlos perguntou, quase num sussurro, se havia outra pessoa. Marina fez um breve silêncio. Deu de ombros. Disse que a ambição exige alinhamento, que ele entenderia um dia. O que ela não sabia era que poucos minutos antes, aquele contrato só tinha sido assinado por causa dele. Durante meses, Carlos revisou planilhas em silêncio, corrigiu erros, alertou sobre riscos que ela ignorava. Ele fez isso depois do expediente, sentado à mesa da cozinha, usando um notebook antigo apoiado numa cadeira. Anos antes, Carlos tinha feito uma escolha. Abriu mão de privilégios, de influência, de um sobrenome que ainda abria portas em salas importantes. Queria provar que amor não precisava de poder, que respeito não vinha de status. Marina entrou na casa sem esperar resposta. A porta se fechou. A chave girou. A luz da varanda se apagou. Carlos ficou parado por alguns segundos, ouvindo risadas dentro de um lar que, de repente, já não reconhecia seu nome. Pegou a mala com cuidado, respirou fundo para não desabar ali mesmo e desceu os degraus da varanda sem saber que aquela noite não era o fim da sua história. Carlos não tinha para onde ir. Entrou no carro, colocou a mala no porta-malas e ligou o motor sem destino certo. A cidade parecia maior naquela noite. Os semáforos demoravam mais a abrir. As ruas estavam vazias demais, como se São Paulo também tivesse decidido não olhar para ele. Parou algumas quadras depois. Desligou o carro e apoiou os braços no volante. Respirou devagar para não quebrar por dentro. O celular vibrou no bolso. Mensagens de parabéns. Eram para Marina. Ele fechou os olhos e deixou passar. Dormiu no carro naquela noite. Reclinou o banco o suficiente para descansar o pescoço. O amanhecer entrou pelo para-brisa antes do despertador que ele esqueceu de programar. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem de arrependimento. Apenas um aviso do banco lembrando que o saldo estava menor do que deveria.
Lavou o rosto na pia de um posto de gasolina. Tentou parecer normal. No trabalho, não conseguiu. O segurança perguntou se estava tudo bem. Um colega comentou, meio em tom de brincadeira, que ele parecia acabado. As histórias já corriam pelos corredores antes do almoço. Falavam do contrato, do sucesso dela, da separação. Cada pessoa acrescentava um detalhe que não existia. O que ninguém sabia é que Carlos já tinha vivido outra vida antes daquela, antes do apartamento simples, antes do emprego discreto, antes de escolher desaparecer dentro da normalidade. O sobrenome do pai ainda pesava em salas fechadas, acesso a reuniões onde decisões mudavam destinos, carros com motorista, viagens que não passavam por filas. Carlos tinha recusado tudo isso para provar a si mesmo que amor não precisava de vantagem. Conheceu Marina justamente naquele período. Ela dizia que gostava do jeito calmo dele, que ele a equilibrava. Durante os meses do contrato, Carlos trabalhou dobrado. Depois do expediente, abria o computador na cozinha e revisava projeções, ajustava estratégias, corrigia falhas graves que ela ignorava. Quando Marina perguntava como ele sabia tanto, ele respondia que lia bastante. Ela ria e chamava aquilo de fofo. A única vez que Carlos cruzou uma linha foi poucas semanas antes da assinatura. Ligou para o pai, pediu apenas uma análise técnica, nada além disso. O pai aceitou com uma condição clara: um ano inteiro sem ajuda, sem proteção, sem atalhos. Carlos aceitou sem evitar. Agora, aquele ano parecia uma punição. Pediu para ficar até mais tarde no trabalho e dormiu algumas noites no sofá da sala de descanso. A equipe da limpeza fingiu não ver. No dia seguinte, uma mulher da contabilidade deixou um bilhete discreto na mesa dele. Disse que tinha um sofá disponível, caso precisasse. Carlos aceitou. Uma noite virou 3. Depois uma semana, eles quase não falavam sobre o motivo. Ela saía cedo, ele dobrava a manta antes que ela acordasse. Falavam de trânsito, comida, trabalho. Respeito tomou o lugar da pena. Enquanto isso, Marina aparecia em fotos. Jantares caros, roupas novas, um homem sempre cortado da imagem. No escritório dela, os prazos começaram a falhar. Fornecedores reclamavam, clientes perguntavam se estava tudo sob controle. Carlos ouvia fragmentos pelos corredores, nunca comentava. À noite fazia contas na cabeça. Lembrava dos alertas que tinha feito, dos controles ignorados, das pressas desnecessárias. A mulher do sofá percebeu o peso que ele carregava. Não pressionou. Convidava para jantar. Caminhavam depois em silêncio por ruas pequenas. Ela contou que o pai tinha perdido tudo tentando parecer maior do que era. Disse que confiava em gente que permanecia firme quando ninguém aplaudia. Algo começou a se ajeitar dentro de Carlos. Do outro lado da cidade, a pressão aumentava. O conselho pedia explicações, reuniões se acumulavam, mensagens vazavam. Numa noite, o pai ligou. Primeira vez em meses. Perguntou como estava sendo o ano. Carlos respondeu apenas que doía. O pai disse que a dor esclarece o que contratos nunca mostram e avisou que o prazo estava quase no fim. Carlos desligou e ficou olhando a parede. Percebeu que aquela aposta nunca foi sobre dinheiro, era sobre quem ficava quando não havia nada para oferecer. E o tempo, finalmente, começava a andar. Os dias seguintes trouxeram um silêncio pesado. Carlos sentia que algo estava prestes a romper, mesmo sem saber quando. No trabalho, as conversas diminuíram quando ele passava. As pessoas já tinham decidido quem ele era naquela história e ele deixou que acreditassem. Do outro lado da cidade, Marina já não sorria nas reuniões. O tom confiante virou impaciente. Pedidos simples eram respondidos com irritação. Prazos estouraram, relatórios começaram a se contradizer. Mensagens internas vazaram, prints circulavam em grupos fechados. Um comentário aqui, outro ali, nada grave sozinho, tudo perigoso quando colocado lado a lado. Carlos reconhecia cada erro, cada decisão apressada,
cada alerta que tinha feito e sido ignorado. Ele não sentia prazer nisso, sentia apenas a certeza incômoda de que a conta sempre chega. Na casa emprestada o clima era outro. Jantares simples, conversas baixas, silêncios que não machucavam. A mulher sentava ao lado dele e não perguntava quando ele iria embora. Isso, por si só, já dizia muito. Numa noite, Carlos contou tudo. Falou do pai, do sobrenome, do acordo silencioso, do contrato que só existiu porque ele pediu uma análise. Ela ouviu sem interromper. Quando ele terminou, deu de ombros e disse que dinheiro nunca consertou caráter. Carlos sentiu algo se firmar dentro do peito. Poucos dias depois, o telefone tocou cedo. Um número que ele não via havia quase um ano. Era o pai. Disse que a auditoria estava marcada, que Carlos precisava estar presente. Não para falar, apenas para ver. O prédio era grande, de vidro, frio por dentro. A recepção já esperava por ele. Subiu sem explicar nada. Na sala, uma mesa longa, telas acesas, planilhas organizadas como peças de um quebra-cabeça. Marina entrou atrasada. O salto ecoou no chão. Ela sorria até vê-lo. O sorriso congelou. Os olhos buscaram respostas no rosto dele. Carlos não ofereceu nenhuma. As perguntas começaram simples. Evolução do projeto, uso do orçamento, entregas prometidas. As respostas dela perderam firmeza. Um diretor franziu a testa. Outro digitava sem levantar os olhos. Então, a tela mudou. Datas fora do prazo, valores inflados, promessas registradas sem execução. O ar ficou denso. Alguém perguntou quem havia aprovado a estratégia inicial. O nome do pai apareceu. Em seguida, o nome de Carlos. O silêncio foi total. Marina virou o corpo inteiro para ele. A voz falhou uma única vez. Disse que aquilo era armação, que ele tinha feito aquilo com ela. Ninguém reagiu. O presidente do conselho falou com calma. Disse que o contrato previa revisão, que distorções tinham consequências, que o afastamento era procedimento, não vingança, que o jurídico cuidaria do resto. Marina se levantou devagar. A cadeira raspou alto demais no chão. Os papéis ficaram sobre a mesa. Ela olhou para Carlos como se o visse pela primeira vez. Não o homem da varanda, mas alguém que não precisava dizer nada. Carlos saiu antes que ela pudesse falar. No elevador, o reflexo mostrava alguém mais velho, não amargo, lúcido. Lá fora, a cidade seguia normal. Pessoas riam, carros passavam. Ninguém sabia que alguns andares acima tudo tinha desmoronado. E o silêncio que começou na varanda agora fechava o ciclo. As consequências vieram rápidas, mas sem barulho. Notas oficiais falaram em reestruturação, ajustes internos e revisão de processos. O nome de Marina sumiu das matérias, dos convites e das mesas onde antes era celebrado. Carlos não acompanhou de perto, não precisava. A vida dele já tinha mudado em outro lugar. Algumas semanas depois, deixou o sofá emprestado e alugou um pequeno apartamento. Nada sofisticado. Paredes claras, uma janela que deixava o sol entrar cedo e uma porta que se abria porque alguém queria que ele estivesse ali. A mulher que tinha oferecido ajuda ficou, não por causa do que aconteceu na empresa, não por causa de auditoria ou revelações. Ela tinha escolhido Carlos quando ele ainda era apenas um homem cansado, tentando se manter inteiro. Cozinhavam juntos, discordavam sem ferir, riam de coisas simples. Numa dessas noites, Carlos contou toda a verdade. Falou do pai, do poder que recusou, do acordo silencioso, da escolha de viver pequeno para ser real. Ela ouviu com atenção e disse apenas que caráter vale mais quando ninguém está olhando. Meses depois, o pai ofereceu tudo de volta. O acesso, o nome, as portas abertas. Carlos não recusou por orgulho, nem aceitou por pressa. Escolheu um caminho discreto,
Um trabalho onde disciplina importava mais que aparência, onde decisões eram tomadas com cuidado, não com vaidade. As pessoas passaram a ouvi-lo, não pelo sobrenome, mas porque ele sabia onde tudo costuma dar errado e como evitar. Um dia, por acaso, cruzou com Marina num corredor neutro. Ela parecia menor, cansada. Tentou falar. Carlos apenas assentiu com a cabeça e seguiu em frente. Não havia mais nada a explicar. O que derrubou Marina não foi ele, foi a pressa, a soberba, a certeza de que o homem ao lado era invisível. Carlos aprendeu algo simples. Poder de verdade não anuncia a chegada. Ele observa, espera, e quando se levanta, não grita. Ser subestimado não é uma maldição, é proteção. Enquanto alguns fazem barulho para provar valor, outros constroem em silêncio. Quando a verdade chega, ela não vem com vingança, vem com paz. Se essa história fez você lembrar de alguém que esteve ao seu lado antes do sucesso, escreva nos comentários. Sua experiência pode tocar outra pessoa. E se você acredita que caráter sempre vence o aplauso, siga o canal. Aqui as histórias mostram que a verdade pode até demorar, mas sempre chega.